Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, no Evangelho segundo João, capítulo 20. Evangelho segundo João, capítulo 20. Eu vou fazer a leitura a partir do verso 19 e eu seguirei até o verso 31. João 20, de 19 a 31. O texto sagrado diz que, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ó Senhor, tua palavra é de fato maravilhosa. Aquilo que aconteceu no passado se apresenta agora diante dos nossos olhos como um testemunho vivo e dinâmico do teu poder. Obrigado, Deus, porque em meio a um mundo de incertezas, nós temos uma convicção muito forte em nosso coração. Cristo ressurgiu de entre os mortos. E a nossa vida agora faz sentido. Ó Deus, muito obrigado pela fé na ressurreição, pela fé na promessa, pela fé naquilo que o Senhor tem feito e ainda fará, pela tua providência neste mundo em que nós vivemos. Que o Senhor conduza a tua igreja, que o Senhor fortaleça os teus, que o Senhor convoque os eleitos para se reunirem em adoração a ti, que o Senhor, ó Deus, faça a tua obra prosperar, que o Senhor plante a tua semente no coração dos homens, para que nós sejamos salvos, para que nós te conheçamos mais, para que nós nos arrependamos, para que nós, ó Deus, estejamos em devoção aos teus pés, para que nós, ó Deus, façamos diferença, pratiquemos boas obras, frutifiquemos para a tua glória. Em Cristo Jesus. Amém. Se eu disser para você que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e está aqui agora, nesse lugar, embora você não o veja, você crê? Se eu disser para você que a Bíblia é a palavra de Deus e ela está repleta de promessas que se cumprem no tempo e aquelas que ainda não se cumpriram irão se cumprir, você caminha com fé?
Você crê? Como é que nós podemos, irmãos, crer naquilo que nós não vemos? Como é que nós podemos caminhar confiando naquilo que é invisível para nós? Aquilo que talvez não seja palpável, concreto, mas nós vemos que os homens de Deus na Bíblia, no Antigo Testamento inclusive, diga bem o autor de Hebreus, naquela famosa lista que ele elabora, caminharam não pelo que viram, mas caminharam pela fé. E nós, Igreja do Senhor, aqui presente, aqui reunida, nós caminhamos por aquilo que nós vemos ou caminhamos por aquilo que nós temos ouvido da parte de Deus e confiamos da parte de Deus? Meus irmãos, estas perguntas iniciais nos fazem também refletir acerca do propósito que Deus tinha nas aparições de Jesus após a sua ressurreição. E eu gostaria de falar com vocês nessa noite a respeito disso. Quais são os propósitos que Deus tem nas aparições subsequentes de Jesus após ele ter ressurgido de entre os mortos? Porque no último domingo falamos sobre ressurreição. Mas observem, meus irmãos, que os planos de Deus se seguem. E Deus agora vai fazer com que o seu Filho se apresente aos olhos dos seus discípulos, a fim de que eles venham a crer que de fato a morte foi vencida, a fim de que a igreja ganhe uma nova dinâmica, uma força maior para prosseguir com a sua missão. Quais são os propósitos de Deus nas aparições de Jesus? Eu convido vocês a olharem esse texto de João capítulo 20 e nós vamos estabelecer 4 pontos aqui de propósitos que Deus cumpre nestas aparições. Primeiro, o propósito de Deus nas aparições de Jesus. Primeiro, comprovar a ressurreição. Jesus de fato ressuscitou e não pode haver a menor dúvida disso no coração de nenhum crente. Ele ressuscitou. Segundo, o propósito de Deus nas aparições de Jesus também é demarcar um novo padrão. Eu vou demonstrar para os irmãos o que eu quero dizer com isso. Há um padrão novo que se estabelece para a vida da igreja, para a reunião dos crentes, a partir das aparições de Jesus. Terceiro, trazer paz, alegria e fé ao coração. Meus irmãos, nós vemos que é exatamente isso que vai acontecer. Jesus se dirige aos seus discípulos e no coração deles há um renovo, há um alento de paz, de alegria e de fé. Em terceiro lugar, nós vamos perceber que um outro propósito da aparição de Jesus, ou das aparições de Jesus, era reforçar a missão que os seus discípulos, a partir de agora, teriam. Então vamos observar aqui estes 4 propósitos de Deus. Primeiro, nós dissemos que era comprovar a ressurreição. As aparições de Jesus, meus irmãos, sem sombra de dúvida, visava ser uma comprovação explícita da sua ressurreição. Se Jesus tivesse simplesmente ressuscitado e após isso ele se ocultasse aos olhos de todos, o túmulo vazio poderia suscitar mais dúvidas do que propriamente respostas. Mas na verdade as respostas que nós precisamos estão no túmulo vazio. Então Jesus precisava aparecer ressurreto aos olhos daqueles que o acompanharam. Versões falsas, como aquelas que os soldados contaram, de que o corpo foi roubado, poderiam ganhar força se Jesus não aparecesse tantas e tantas vezes diante dos olhos dos homens. Homens mais ingênuos poderiam ser tidos como desculpáveis, coisa que já não são, diante dos fatos, diante das evidências, diante das provas cabais, diante das testemunhas. Portanto, aprove a Deus que Cristo ressuscitasse e aprove a Deus que Cristo se apresentasse diante de muitas e muitas pessoas, homens e mulheres, que seriam ativamente testemunhas de que Ele realmente ressurgiu dentre os mortos. Naquele tempo, é bom você lembrar disso, era estabelecido, era pacificado, que o testemunho de uma ou duas pessoas íntegras era considerado algo válido. Então imaginem dezenas, centenas destas pessoas, todas íntegras, dizendo a mesma coisa: Jesus ressuscitou e apareceu para mim.
Jesus ressuscitou e eu pessoalmente o vi. Não é isso que nós temos no relato de 1 Coríntios 15 que nós lemos aqui? Paulo diz, ele ressurgiu dos mortos e apareceu a Cefas, depois apareceu a 500 irmãos de uma só vez, e ele apareceu a Tiago, e ele apareceu a mim, e ele foi aparecendo a muitas outras pessoas, ele apareceu às mulheres. Meus irmãos, nesses textos de João 20, em especial, há detalhes, inclusive, que não são muito impressionantes. Primeiro, que os discípulos estão dentro de casa, com as portas trancadas, e Jesus se põe no meio deles. É sutil a informação, mas demonstra que o seu corpo ressurreto está diferente daquele que os seus amigos conheceram. Ainda que seja o mesmo corpo que foi removido da cruz, o mesmo corpo que desceu à sepultura, havia algo de diferente naquele corpo. As marcas do sofrimento de Cristo ainda estão lá. Elas podem ser vistas e tocadas. Suas mãos estão perfuradas pelos cravos. O seu lado tem uma cicatriz, tem um rasgo que foi feito na sua carne pela lança de um soldado. Era ele. Não tinha como ser outro. Mas aquele Jesus não precisou que alguém abrisse a porta para que ele entrasse. Ele não bateu a porta para entrar. É um corpo de glória. É um corpo diferenciado. Nós podemos, meus irmãos, esperar também um corpo de glória. E o referencial que nós temos para isso é justamente Jesus Cristo. Porque Cristo, depois que foi moído pelas nossas transgressões, depois que teve o seu sangue derramado por nós, o seu corpo abatido no Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e apareceu glorificado diante dos seus discípulos. Essa é a razão da nossa esperança. Paulo diz que Cristo foi feito as primícias dos que dormem e que adiante, no futuro, o nosso corpo ressurgirá e será também transformado. Qual é a base que nós temos para confiar nisso? Nós olhamos para o que aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Porque o que aconteceu com Ele, acontecerá conosco. Porque a vitória dele é a nossa vitória. Nós não teremos mais, naquele momento, as limitações próprias dessa vida. As limitações que nós carregamos no nosso corpo. Nem cansaço, nem envelhecimento, nem doença, nem fraqueza alguma. A evidência mais forte que nós temos disso, além do ensino das próprias Escrituras, são justamente as aparições visíveis, corpóreas e históricas de Jesus. Ficou claro para todos que estiveram com ele ao longo dos 40 dias, eu disse 40 dias, depois que Jesus ressuscitou, ele ficou aparecendo a um e a outro, várias vezes aos seus discípulos, durante todo esse período de 40 dias. Ele permaneceu antes que ascendesse aos céus. Então ficou claro naquele instante, ou diante daquelas experiências, que Jesus mesmo, pessoalmente, estava ali. Era ele e não outro. Não foi um momento de alucinação. Não foi um dia que os discípulos acordaram mal. Eles viram isso uma, duas, três e repetidas vezes. Nós lemos aqui um texto inicial de João 20 que diz: e essa já era a terceira vez que Jesus aparecia. E mais do que isso, Jesus comeu com eles, conversou com eles, foi tocado por eles. O seu corpo era real, não era um fantasma. João dá testemunho disso quando escreve a sua primeira epístola. Ele que era o apóstolo amado, o discípulo amado, como ele mesmo se autodenomina. João escreve dizendo: o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que as nossas mãos apalparam, foi ele. Era o Senhor. Não foi um espírito que se levantou do túmulo. O cordeiro que foi ferido não foi vencido pela morte. Essa constatação, meus irmãos, tem o poder de mudar tudo. O cordeiro que foi ferido não foi vencido. O leão da tribo de Judá venceu para abrir os selos. Isso muda tudo.
Isso modifica a nossa realidade cotidiana, modifica as nossas prioridades, modifica a nossa cosmovisão, modifica o nosso temperamento, modifica o nosso entendimento do que é a vida e a morte, modifica o nosso status espiritual, modifica o nosso ânimo, porque pela ressurreição de Cristo a nossa história recomeça. Na ressurreição de Cristo eu abandono o pecado para viver para Deus. Na ressurreição de Cristo Ele está recriando e refazendo todas as coisas, tudo se faz novo, e eis que nós nos tornamos uma nova criatura em Jesus. Como é bom saber que Jesus ressurgiu, e como é bom saber que Ele foi visto por muitos na providência de Deus. São inúmeros os relatos que estas pessoas agora vão propagar. No decurso do tempo, essa mensagem resiste, essa mensagem nos alcança. Nós estamos aqui por causa do Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto está presente conosco aqui. Se isso não fosse verdade, o nosso culto não teria sentido. Como Paulo diz em Coríntios, seria vã a nossa fé, seria vã a nossa pregação, e nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas não é isso que acontece, não é esse o caso. Cristo venceu e apareceu para confirmar que Ele ressuscitou. Por 40 dias isso aconteceu. Mas nós dissemos aqui, meus irmãos, que um outro propósito das aparições de Jesus foi demarcar um novo padrão. Reparem bem, vocês vão perceber no capítulo 20 de João, no texto que nós lemos, que há uma ênfase clara ao dia específico em que Jesus apareceu por 2 vezes aos seus discípulos no contexto de João 20. Qual era esse dia? O domingo. Verso 19. Vejam, isso aqui, irmãos, não é um mero estilo do autor. Ele está querendo realmente enfatizar. Tanto ele quer enfatizar que ele destaca esse dado no verso 19 e depois ele volta a fazer isso no verso 26. No verso 19 ele diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana. Ora, se você observar, o capítulo 20 já começa falando sobre a ressurreição e dizendo que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Então Jesus ressuscitou em um primeiro dia da semana. Naquele mesmo dia, é isso que João está dizendo. Mas observem o destaque: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana. Isso é uma ênfase. Ele não precisa dizer isso, a não ser que ele queira enfatizar. Ele quer enfatizar. Ele quer enfatizar um novo padrão. Ao primeiro dia da semana, trancadas as portas. E aí no verso 26, novamente, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. Então, de acordo com os propósitos de Deus, meus irmãos, no dia em que Jesus ressuscitou, observem, os seus discípulos estavam na companhia uns dos outros, em uma clara unidade de pensamento e de propósito. Eu quero destacar isso aqui, observem bem. Nós temos aqui uma espécie de imagem do que é o culto. Do que é o culto. O que é que você tem aqui nesse cenário? Pense você, especialmente no que está sendo dito a princípio, no primeiro desses trechos, do verso 19 ao verso 23. O que é que nós temos aqui? Nós temos a imagem do culto. Domingo, Jesus está presente, o Espírito é soprado, os discípulos estão lá, tem adoração, tem consolo, tem fortalecimento. Isso aqui é o culto. Os discípulos estão reunidos, os discípulos estão em comunhão, os discípulos estão em unidade de propósito, de pensamento. Eles estão atordoados, sim, no início, eles não sabem o que fazer, sim, Senhor, mas eles estão comungados, reunidos. E aí, Jesus aparece, Jesus está no meio deles. Se os discípulos de Jesus estão reunidos, e se Jesus está no meio deles, tem-se um culto ali.
Mas para fortalecer essa ideia, você pode observar que no versículo 22 é dito que Jesus soprou sobre eles. Tem um significado isso aqui, depois eu vou explicar. Jesus soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então você tem um cenário em uma casa, em um ambiente privado, mas os discípulos estão reunidos, Jesus está presente, o Espírito Santo está ali. O que é isso? É culto. Tem comunhão, tem adoração, tem o reconhecimento da identidade de Jesus Cristo. Do que é que nós mais precisamos? O que nós vamos verificar, irmãos, é que da ressurreição de Cristo em diante, é isso que eu quero aqui destacar, da ressurreição de Jesus em diante, contando com a própria ressurreição, inclusive, tudo o que acontece de mais importante na vida da igreja, tudo o que acontece de mais importante na história da igreja, vai se dar em um domingo. Tudo o que há de mais relevante. Jesus ressuscitou em um domingo, Jesus apareceu aos discípulos em dias de domingo, o Espírito Santo desceu sobre os convertidos em um dia de domingo, no Pentecostes. O apóstolo Pedro pregou o primeiro sermão após a morte e a ressurreição de Jesus. Foi o primeiro sermão de um apóstolo depois que Jesus morreu e ressuscitou. E naquele dia, 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas em um domingo. A igreja nasce em um domingo. Entrou ali, depois lá em Atos, no capítulo 20, nós vamos observar que os irmãos se reuniam para partir o pão em um dia de domingo, o primeiro da semana. Em Corinto, os crentes, Paulo diz, deveriam se organizar para recolher as ofertas em um dia de domingo, 1 Coríntios 16. E Jesus aparece a João na ilha de Patmos, glorificado, adivinhem, em um dia de domingo, no dia do Senhor. Há uma mudança de padrão. A partir desse momento aqui, meus irmãos, o dia que é considerado aquele que os crentes devem se reunir, que os crentes devem guardar, que os crentes devem considerar como parte do cumprimento do quarto mandamento, de separar um dia na semana, esse dia é o domingo. Porque a nossa vitória se dá em um dia de domingo, porque a igreja nasce em um dia de domingo, porque Jesus aparece 1, 2 vezes em dias de domingo. Há um padrão agora diferente. As igrejas vão partir o pão em um domingo, as igrejas vão recolher ofertas em um domingo, e assim vai se estabelecendo na história da igreja. Porque não é só apenas, eu estou me referindo aos relatos bíblicos, tá? Mas se você depois for ver o que está documentado, o que nós temos de referências históricas do primeiro século em diante, vai se dar conta de que a igreja, de fato, passa a observar o domingo como o dia do Senhor. E eu expliquei isso aqui na semana passada. Isso acontece porque a ressurreição é um tipo de nova criação. Se outrora o sábado era guardado, porque o sábado do Senhor no Antigo Testamento era o primeiro dia depois que o mundo foi criado, agora, meus irmãos, com a ressurreição de Jesus Cristo, que simboliza, que significa uma nova realidade, um reino que foi inaugurado, algo totalmente novo para nós, então o domingo passa a ser esse dia de uma renovação na criação, de uma recriação de Deus. Terceiro propósito das aparições de Jesus, além de estabelecer esse novo padrão, e além de comprovar a própria ressurreição em si, é trazer paz, alegria e fé ao coração. Irmãos, é difícil descrever como os discípulos estavam aqui. Eles estavam em casa com as portas trancadas. Os sentimentos que imperavam neles era um terrível medo dos judeus, uma profunda tristeza pelo que aconteceu 3 dias antes e uma ausência absoluta de perspectiva ou de esperança. Era assim que os discípulos estavam. Os discípulos estavam atônitos, desorientados, desolados. Então não é sem razão que no mesmo episódio
Jesus aparece aqui para ofertar paz, alegria e fé a eles. Isso mostra, meus irmãos, que Jesus conhece as nossas necessidades e Ele as trata. Ele sabe o que nós precisamos e Ele vem em nosso socorro. Se estamos tristes, se estamos abalados, se estamos sem esperança, se estamos nos sentindo fracos, se estamos solitários, Ele vem a nós para suprir estas nossas necessidades. Primeiramente, vejam que há uma ênfase do escritor que relata que Jesus cumprimenta os seus servos, surgindo no meio deles e dizendo: paz seja convosco. Uma saudação que é repetida logo adiante do mesmo modo. Aliás, essa saudação aparece 3 vezes no espaço de texto, no conjunto de textos que nós vemos. Você percebeu isso? Jesus aparece e diz: paz seja convosco. Pouco tempo depois, na mesma ocasião, ele diz: paz seja convosco. E aí, na segunda aparição, 8 dias depois, em um domingo de novo, ele aparece dizendo: paz seja convosco. Ou seja, há uma ênfase nisso. Não é por acaso que Jesus está dizendo: paz seja convosco. Isso é, na verdade, muito significativo para quem está com o coração atormentado, para quem está com o coração confuso. Não é? Paz seja convosco. Especialmente para aqueles que sabem que falharam com o seu Senhor, como os discípulos falharam. Sim, meus irmãos, os discípulos falharam com Jesus Cristo, mas Ele não aparece diante deles agora para repreendê-los. Ele faz isso com Tomé depois. Em um primeiro momento, e a primeira palavra de Jesus é: paz seja convosco. Jesus chega trazendo a eles a sua maravilhosa paz. Essas são as suas primeiras palavras no reencontro com aquele grupo que ele tão bem conhecia, que se tornou tão marcante na história da igreja, mas que tinha falhado miseravelmente. Observem que esse cumprimento de Jesus, essa saudação, não se trata apenas de uma palavra cortês. Não é uma paz desejada tão somente. Se trata de uma paz conquistada na cruz e na ressurreição. Então Jesus não está apenas transmitindo um desejo de que eles tenham paz. Jesus está dizendo o seguinte: eu fui até a cruz, eu fui até o túmulo, eu conquistei a paz e aqui está. Essa é a paz que eu vos dou. Recebam a minha paz. A paz seja convosco. É uma paz conquistada pela cruz. É uma paz conquistada na ressurreição. Meus irmãos, que palavra maravilhosa. Que palavra maravilhosa. Quando nós estivermos trancados no nosso quarto, com medo, em pânico, com pavor, com medo da morte, com medo da doença, quando nós estivermos quebrados pelo nosso pecado, quando nós não encontrarmos saída nesse mundo, quando nós estivermos aflitos, solitários, nos sentirmos abandonados, tristes, quando as portas do nosso coração estiverem trancadas, Jesus se põe no meio dos seus servos e diz: paz seja convosco. Nós não precisamos nos deixar vencer por nenhuma destas coisas. Nós não precisamos nos deixar vencer pelo desespero. Nada pode nos desesperar, nem a morte, porque Jesus ressuscitou e porque Jesus apareceu vivo aos seus discípulos, diante dos olhos deles. É o Senhor que vivo está. E porque Ele vive, nós podemos crer. Quando chegar a hora da nossa morte, nós podemos partir confiantes, porque Ele vive, porque Ele ressurgiu, porque Ele apareceu para um e para outro dos seus discípulos.
Ele veio trazer paz, ele veio renovar a alegria, ele veio trazer fé ao coração dos seus amados. Observem, irmãos, em um segundo momento, nós vamos perceber que aquela aparição de Jesus suscitou uma alegria no coração daquele pequeno grupo de fiéis. O verso 20. O verso 20 declara que alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Alegraram-se os discípulos ao verem o Senhor. De novo, os discípulos estavam sobressaltados, desiludidos, desanimados, mas a presença de Jesus muda tudo. E ao verem Jesus, eles se alegram novamente. Ao verem Jesus, a alegria volta para o coração deles. Os outros evangelistas sugerem que essa alegria foi se instalando de uma forma gradual. É interessante você observar os contornos de cada narrativa. Eles demonstram que a princípio o que havia no coração dos discípulos era medo. E eles viram Jesus, eles não acreditaram no primeiro momento, eles tiveram medo. Eles não compreenderam, eles não interpretaram o que está acontecendo de verdade aqui. Mas o medo foi cedendo diante da alegria. O medo foi dando lugar à constatação do fato, que trouxe para eles um ânimo novo. Em paralelo à paz e à alegria, a fé daqueles pobres homens vai sendo lapidada por Deus. Foi assim todo o tempo que Jesus esteve com eles, meus irmãos. Os discípulos falharam, vacilaram, tropeçaram, e a fé deles estava sendo pouco a pouco na convivência com Cristo. Na convivência com Cristo, a fé deles estava sendo lapidada. E ainda precisava ser assim quando Jesus ressurgiu e apareceu diante dos seus olhos. Os homens são tardios para crer. Como nós somos tardios para crer? E quem disse isso? Jesus. Mas a fé também triunfa sobre qualquer tendência de ceticismo diante das evidências da ressurreição de Jesus. Isso é bem exemplificado nas atitudes de Tomé. É bem exemplificado nas atitudes de Tomé. Tomé não acredita no mero relato dos demais apóstolos. E Tomé faz as suas próprias exigências para acreditar. No verso 24, diz que, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Me permita abrir um parêntese aqui. É isso que você perde quando você não vem na igreja, tá vendo? Você deixa de ver Jesus. Você perde a informação. Você fica desconectado. Você enfraquece. Você permanece incrédulo. Você não vê o que os outros viram. E depois você começa a duvidar e começa a questionar do relato dos outros. É evidente que eu estou fazendo uma aplicação aqui, tá? Mas é isso. Quando a gente diz assim, é o culto do Senhor, é a comunhão dos crentes, é o Espírito Santo que está lá, Jesus vai estar presente, a palavra de Deus vai falar ao coração. Você não pode perder isso por qualquer coisa. Quando você perde, você fica fraco, você fica incrédulo, você duvida, você questiona, você fica endurecido. É assim. Tomé não estava na primeira ocasião. Verso 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Veja, irmãos, não era apenas um discípulo dizendo, eram todos os outros que estavam lá. Nós vimos. Mas ele respondeu, Tomé respondeu: se eu não vi, olha o Tomé cético, né? É o Tomé que exige comprovação de laboratório, é o Tomé que requer provas cabais. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali eu não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Tomé está dizendo: eu preciso de evidências para crer. Se não me apresentarem evidências, eu me recuso à fé. Pobre Tomé. Pobres homens, não é? Pobres homens que dizem: eu preciso de comprovações claras e evidentes, como se já não tivessem. Como se já não tivessem.
Os homens são tardios para crer, meus irmãos. Tomé faz as suas exigências. Mas a resposta de Jesus é direta. Quando Jesus aparece pela segunda vez, Jesus vai direto nele. O verso 26 diz que passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e de novo saudou, dizendo: paz seja convosco. E logo disse a Tomé. Jesus não aumentou a conversa, Jesus não dispersou. Jesus saudou, paz seja convosco, e rapidamente ele fala com Tomé. E agora, meus irmãos, olha que curioso. Vejam vocês. Uma semana depois, Jesus é quem desafia Tomé. Uma semana antes, Tomé estava desafiando. Eu só acredito se eu ver, se eu tocar. Agora, Jesus o desafia. Jesus aparece e Jesus diz: pode tocar. Era isso que você queria? Eu estou aqui. Pode tocar ao meu lado, pode tocar a minha mão. Você vai ver, sou eu. Não há impedimento. E sabe aí o que é que eu fico pensando? Tomé passou uma semana de incredulidade na ressurreição. E é a nova aparição de Jesus em um novo domingo que resolve o problema dele. Uma semana incrédulo. Os outros dizendo: nós vimos, ele estava aqui, você perdeu, você não está. Mas eu não acredito. Ah, vocês estão contando história. Uma semana na incredulidade, para que no novo domingo Jesus aparecesse novamente e o corrigisse e demonstrasse que ele estava vivo. Jesus o repreende, meus irmãos. Uma das palavras mais diretas, né? Jesus diz: não sejas incrédulo, mas crente. Vejam a repreensão dele a Tomé: não seja incrédulo, seja crente. Não ponha obstáculos para crer, creia. Quantas vezes nós não agimos como Tomé? Quantas vezes nós não precisamos ser repreendidos dessa forma? Quantas vezes talvez Deus não tenha falado ao nosso coração: pare de ser incrédulo, creia. Pare de exigir coisas, creia. Pare de impor condições, creia. Porque nós ficamos tentando dar explicações, nós ficamos tentando justificar, nós ficamos tentando nos desculpar, lançar pretextos, nós ficamos emperrando as coisas, e Jesus está dizendo: o que nós precisamos é crer, é olhar com os olhos da fé, é não duvidar do poder de Deus, é não tentar a Deus, é não provar, é não colocar Deus em prova. E depois dessa palavra contundente, o que é que acontece? Tomé o adora. Tomé o trata como Senhor e Deus. Ele trata Jesus assim: Senhor e Deus, meu Senhor. E ao que Jesus responde: porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Eu não sei se você percebeu, mas nessa manifestação, Jesus deixou bem claro que nós somos bem-aventurados. Eu comecei a mensagem hoje perguntando: por que nós cremos naquilo que nós não vemos? Existe sentido em andar pela fé dessa forma? Em dizer: eu acredito, eu creio, mesmo que eu não tenha determinados critérios atendidos, eu creio. Pela palavra de Deus eu creio. Pelo relato apostólico eu creio. Pelo convencimento do Espírito eu creio. Por tudo aquilo que Deus tem feito na minha própria vida, eu creio. Pelos milagres que eu já presenciei, eu creio. Por tudo aquilo que eu tenho aprendido, eu creio. Jesus diz: nós somos bem-aventurados. A fé que vem pelo ouvir é o meio que Deus usa para salvar muito mais do que a fé que vem pelo que se vê. Veja, a lógica muda aqui. A partir da ressurreição, a partir do anúncio do Evangelho, muito mais. Você não tem que ver para crer, você tem que crer para ver.
É isto que é requerido de nós. Só creio se eu ver. Não, você só vai ver se você crer. Você quer ver o céu? Então creia. Você quer que Deus opere na sua vida? Então creia. É quando você crê que você vai ver as maravilhas de Deus. Não é o contrário. Não é o contrário. E Jesus é tão terno. Jesus é tão paciente. Sem necessitar. Mas ele trata, vejam como ele trata os discípulos, outrora incrédulos. Vejam como ele trata Tomé, que tanto duvidou. Ele se apresenta. Ele se coloca à disposição, ele se revela. Irmãos, Jesus é aquele que também nos auxilia em nossa falta de fé. Jesus é aquele que nos auxilia quando nós somos espiritualmente vacilantes de algum modo. E João nos revela no verso 30 e 31 que o propósito dos seus relatos era fazer com que os homens viessem a crer. Ele diz, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João elabora uma espécie de documentário escrito. Há um registro aqui que é feito para ser preservado, a fim de que os homens creiam. Então, meus irmãos, quando nós pedirmos qualquer tipo de prova, vamos tomar cuidado com isso, porque provas históricas são válidas. Porque evidências na história para crer na ressurreição nós temos, sim, senhor. Sim, senhor. E João diz, eu escrevi para deixar registrado, para que quem lê, creia. Entenda, aconteceu. Eu fui testemunha ocular. Está aqui o meu registro. Estes sinais foram escritos para que os homens creiam. Sinais. Os sinais a que João se refere são grandiosos milagres que Jesus fez. O maior de todos, é claro, é a própria ressurreição. Lembrem-se de que milagres ou sinais são meios que Deus usa para que os homens creiam. Não são um fim em si mesmo. O milagre não é um fim em si mesmo. E a palavra sinal, inclusive, ela aponta ainda mais para isso. Nós temos aqui sinais que revelam Jesus Cristo. São meios para que nós creiamos. João narra muitos sinais. A ressurreição de Jesus é o maior desses sinais. E nossa fé está ligada a uma pessoa. Nossa fé está ligada a uma pessoa e está ancorada em fatos históricos. Jesus morreu sob Pôncio Pilatos. Ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Ele foi visto por várias e várias testemunhas que escreveram sobre ele, que falaram, que divulgaram o que aconteceu naqueles dias. A fé no Filho de Deus, meus irmãos, precede inclusive a verdadeira vida. João diz, para que crendo tenhais vida em seu nome. Por isso que nós estamos dizendo, você crê para você ter. Você precisa crer para você ver. Não é o contrário. Você crê no Filho de Deus. Você crê nas coisas que estão descritas na sua palavra. E então a promessa de Deus se cumpre e se cumprirá em seu viver. O quarto e último ponto que eu quero destacar. Jesus aparece aqui. E um dos objetivos das suas aparições é reforçar a missão. Reforçar a missão dos apóstolos. Reforçar a missão dos seus discípulos, de uma maneira geral. Reforçar a missão da sua igreja. Por que eu estou dizendo isso? Vejam que no verso 21, Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Essa é uma palavra de Jesus inicialmente para os seus apóstolos, mas por extensão é uma palavra para toda a igreja. O contexto era também muito apropriado. Jesus ressuscitou depois de padecer. Ele cumpriu a sua missão, mesmo nos momentos mais difíceis. E nós vimos aqui que não foram momentos fáceis. Jesus foi adiante até o fim e ele cumpriu a sua missão, mesmo nas horas mais escuras. Agora, ele tem autoridade, ele tem direito para
dizer: o Pai me enviou e eu cumpri a missão redentora que me cabia. Então eu envio vocês agora para que vocês cumpram a missão que cabe a vocês cumprir. Sabe qual foi a minha missão? Eu fui até a cruz e eu trouxe a paz. Paz seja convosco. Eu fui até a cruz e eu trouxe o perdão. Vocês estão perdoados. Eu fui até a cruz, eu ressuscitei, eu estou vivo e o prêmio que vocês vão receber, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Foi isso que eu fiz. É isso que eu vou fazer. Sabe qual é a missão de vocês? Eu estou enviando vocês ao mundo para dar testemunho ao meu respeito. Que grande implicação que isso tem para a pregação do Evangelho, irmãos. Nós fomos chamados do mundo para Deus. E nós somos enviados por Deus ao mundo para pregar salvação, para pregar paz, para pregar perdão, para pregar a vida eterna que em Jesus Cristo os homens podem receber. E aqui há um tom, sim, de exclusividade. Se toda língua vai declarar que Jesus é o Senhor, e se todo joelho vai se dobrar em nome de Jesus, então é porque é somente através de Jesus mesmo que os homens podem ser salvos. Não há outro caminho, não há outro Senhor, não há outro Salvador, a não ser Jesus Cristo. Por isso nós temos que pregá-lo. Todo cristão tem o santo dever, o privilégio e a capacitação de Deus para cumprir essa missão. Contudo, há mais em nosso texto. O que o escritor nos revela agora é que, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhe o retiverdes, são retidos. O que será que Jesus quis dizer com isso? Essas prerrogativas aqui descritas são as prerrogativas, vejam, que Jesus deu à sua igreja. Essas são prerrogativas que foram dadas pelo Senhor Jesus à sua igreja. Ele não está falando de homens lidando com outros homens, certo? Ele está dizendo que a partir dos seus apóstolos há um princípio sendo estabelecido. E é um princípio de autoridade que os apóstolos tinham e que logo mais, com o fim da era apostólica, seria preservado por meio de outros oficiais, através dos quais Cristo governa o seu povo. A igreja fiel, irmãos, é o instrumento de Deus para oferecer aos homens os meios de graça. Então, preste muita atenção, porque esse é o sentido da igreja. Essa é a grande relevância que a igreja tem que ter na sua vida, na nossa vida. Ela é um instrumento de Deus, é um instrumento pelo qual Deus opera para oferecer aos homens, para oferecer aos pecadores, para oferecer aos crentes o meio de salvação, o meio de graça. Ela exerce a sua autoridade precípua por meio da pregação da palavra, da administração dos sacramentos e do exercício da disciplina. Se a igreja estiver sendo fiel, se você estiver em uma igreja fiel, e se a igreja estiver sendo fiel, deixar de ouvi-la é deixar de ouvir a Cristo. Desafiá-la é desafiar a Cristo. E persegui-la é perseguir a Cristo. Por isso, a ela foram dadas as chaves do reino para ligar e desligar. A igreja pode acolher publicamente um pecador arrependido, assim como a igreja pode excluir um rebelde do seu rol, se ele se mostrar contumaz e incorrigível. Mas vejam, não se trata apenas de escrever ou de riscar o nome de alguém de uma folha de papel. Não se trata disso. Ao agir assim, admitindo ou censurando pecadores, com responsabilidade, tendo Cristo como cabeça, sendo dirigida pelo Espírito Santo, fundamentada na doutrina apostólica, a igreja está sendo usada por Deus para externar um fato de dimensões muito maiores que podem ser invisíveis à maioria de nós. Isto significa
que tais pessoas também foram ou estão sendo ligadas ou desligadas no céu. Essa é a questão. De novo, não são homens que estão fazendo isso. Não são sacerdotes que estão fazendo isso. Não são pastores ou presbíteros que estão fazendo isso individualmente. Com todo respeito, isso aqui não é catolicismo. Nenhum homem, individualmente falando, tem o poder de penitenciar ninguém, de ouvir uma confissão e julgar se os pecados de alguém estão perdoados ou não por Deus. Mas a igreja fiel, impregnada e sujeita à palavra do Santo Cristo, é a voz e a vara de Deus, por meio da qual ele revela quem são os seus verdadeiros filhos e quem são aqueles que estão em trevas. Essa é a mensagem clara dos versos 22 e 23. Aliás, sobre isso há uma outra expressão de destaque, que é receber o Espírito Santo. Então, quais são os instrumentos que diferenciam? Prestem atenção nisso. Quais são os instrumentos que diferenciam uma mera instituição humana de uma igreja de verdade? Uma igreja de verdade atua debaixo da autoridade de Cristo, mantendo-se firme na doutrina apostólica, pela direção do Espírito Santo. É essa igreja que prega o Evangelho, é essa igreja que ora, é essa igreja que oferece os sacramentos, é essa igreja que disciplina, é essa igreja que chama os crentes a viver em comunhão, é essa igreja que dispõe dos meios de graça. É esta. É a igreja de Cristo. Nós não podemos agir, e a igreja não pode agir, à parte do Espírito, nem à parte da palavra, assim como nós não podemos ser cristãos isolados à parte da igreja, sem pertencermos à igreja do Senhor, visível e invisível, porque Jesus mesmo fez a relação entre uma e outra. Ao dizer o que vocês desligarem na terra, vocês desligam no céu, o que vocês ligam na terra, vocês ligam no céu, Jesus está fazendo uma relação direta entre a igreja visível e a igreja invisível. Ainda que o número daqueles que pertencem à igreja invisível não seja necessariamente contados com exatidão na igreja visível, pelas nossas próprias falhas, pelas nossas próprias limitações. Mas há uma relação entre uma coisa e outra? Sim, existe. Por último, eu creio que vale a pena dizer que Jesus aqui está também profetizando, prenunciando, prefigurando e prometendo o que vai acontecer alguns dias depois, no Pentecostes. Recebei o Espírito. É o que vai acontecer alguns dias depois. É ali que os discípulos em Jerusalém vão receber a plenitude do Espírito, e ao receberem a plenitude do Espírito, que será soprado por Cristo depois que ele ascender aos céus, porque o Espírito é enviado depois que Jesus sobe aos céus. É a partir daquele momento, com a descida do Espírito Santo, que os crentes serão revestidos de poder. De poder. Para quê? Para ir ao mundo, para serem testemunhas de Jesus, em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Eles vão pregar o Evangelho a toda criatura. Eles vão ser habilitados a cumprir a sua missão. O Pai enviou o Filho. O Pai e o Filho enviam o Espírito. E nós somos enviados por Deus para cumprir essa tarefa. Tudo isso porque Cristo morreu, ressuscitou, e porque a sua ressurreição foi comprovada por muitas testemunhas que o viram glorificado. Glória a Deus. Quais são os propósitos de Deus nas aparições de Jesus? Comprovar a ressurreição. Ele está vivo. Ele foi visto. É fato. Ele foi tocado. Demarcar um novo padrão. É um domingo. Jesus ressuscita em um domingo. Os discípulos estão reunidos ali no primeiro dia da semana. É o que nós estamos fazendo aqui. É o que a igreja faz há séculos e séculos, milênios. É um novo padrão. Jesus ressuscita no domingo. O Espírito Santo vem em um domingo. A igreja está reunida em um domingo. Ele vem também trazer paz, alegria e fé ao coração dos seus discípulos.
eles estão abatidos, eles estão totalmente abalados. Jesus diz: a paz seja convosco. Eles se alegram, eles recobram o ânimo e eles passam a crer. Até o mais incrédulo dentre eles passa a crer. Até o que mais faz exigências não tem o que dizer quando Jesus aparece novamente. E por último, Jesus aparece, e as aparições de Jesus têm o propósito de reforçar a missão. Eu vos envio, recebei o Espírito Santo. O Pai me enviou, agora vocês irão. Vocês têm uma missão. Façam discípulos, chamem os homens, convoquem ao arrependimento. Vocês têm as chaves. Eu dou a vocês a autoridade. Mas não se esqueçam que eu sou a autoridade maior. A igreja trabalha em virtude do seu cabeça. O cabeça da igreja é Cristo. Sem Cristo, a igreja não existe. A igreja define. A igreja se corrompe. A igreja se afasta da verdade. A nossa autoridade como igreja para pregar o Evangelho, para oferecer sacramento, meio de graça, oração. A nossa autoridade como igreja para exercer disciplina, para chamar a atenção, para repreender. A nossa autoridade só persiste, só fica de pé pela autoridade de Jesus Cristo. E se estivermos firmados nele. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos.